bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa rede. Agora, 10h16. Esta talvez seja aí a última semana de aulas para os estudantes, Felipe Pereira. Já está sendo, que já estão na contagem regressiva aí para as férias escolares. Pois é. Momento que pais também acabam aproveitando para tirar o período de descanso, para poder fazer aquela viagem em família. Mas até mesmo essa programação de férias, pensando para onde vai, o que vai levar na viagem, também precisa de cuidados com a saúde. Vacinação, gente. Vacinação é fundamental em um momento em que nós vivemos. A Covid-19 ainda está aí, a própria gripe, a campanha de vacinação da gripe ainda está valendo. A gente também está com a vacinação contra sarampo, né, para crianças menores, para bebês. A dose 0 está sendo distribuída praticamente em todas as cidades aqui da nossa região. É fundamental que você leve seu filho, ou seja lá quem for a criança, para vacinar. E os pais também, ou até os idosos, dependendo da vacina, né? E a gente vai conversar com a infectologista da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, a Valéria de Almeida, exatamente para entender, né, que vacinas são essas necessárias para quem vai estar em circulação, seja dentro do próprio estado, do país, ou vai para outros países também. Bom dia para você, Valéria. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sandra. E bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito bom dia. Existe alguma doença em que se tenha vacina que seja mais necessária nesse momento de viagem? Sem dúvida, né? A gente está trabalhando e fazendo um alerta para as pessoas que forem viajar, para que estejam com a vacina contra sarampo atualizada, né? Tanto crianças como adultos. Isso por quê? Porque na região dos Estados Unidos, México, Canadá e até alguns países da Europa estão havendo casos de sarampo, né? E o sarampo, antes da Covid, né, antes da pandemia de Covid, ele era a doença que a gente considerava a mais transmissível de todas. Quando chegou a Covid desbancou o sarampo, né, e todo mundo acabou aprendendo como que é uma doença de alta transmissibilidade. Mas anteriormente à pandemia, o sarampo, sem dúvida, era a doença mais infectante, mais contagiosa de transmissão respiratória que a gente tinha, né? Então, ela é uma doença altamente transmissível e é importante saber que pessoas que têm, às vezes, o esquema incompleto de vacinação, eles podem acabar pegando o sarampo de uma forma mais frustra, não tão sintomática. E qual é o problema do sarampo? O sarampo é uma doença extremamente grave para bebês, né? Então, ele é uma doença que é capaz de matar bebê, é fatal em alguns casos. E às vezes você pode ter alguém que não está vacinado, não está vacinado adequadamente, viaja para um país com transmissão de sarampo, adquire sarampo, vem para o Brasil de volta e pode até contaminar uma criança pequena que não está imunizada ainda, né? Então, o nosso alerta é em relação a isso, da importância das pessoas que forem viajar, mesmo que não viajem para esses países, elas podem entrar em contato durante a viagem com pessoas procedentes desse país que podem estar com sarampo. Então, nosso alerta é importante as pessoas lembrarem da vacinação de sarampo antes de viajar, assim como quem também trabalha na área de viagens, né? Agências de viagens, guias turísticos, de estarem imunizados contra sarampo. No caso, o sarampo, você falou, né, que pode até pegar de uma forma um pouco mais leve. Mas isso pode trazer consequências, por exemplo, com a redução de proteção para outras infecções? Na verdade, ele é uma doença muito grave. A forma grave do sarampo, que causando em quem nunca foi vacinado, você causa uma imunossupressão grave na criança ou no adulto, ele pode adquirir outras doenças juntas. A questão de quem foi vacinado e não está com a imunidade adequada, ele pode pegar uma forma frustra de sarampo, não é grave para esta pessoa, porque ele vai estar parcialmente protegido. Só que essa pessoa pode levar o
o vírus para alguém que não está protegido. A vacina de sarampo, ela tem uma proteção em torno de 98%. Então, por exemplo, de 100 pessoas que vacinam, em 2 pessoas a vacina não funciona e essas 2 pessoas não estão protegidas. Só que a gente não sabe quem são essas 2 pessoas na população, que na verdade é muito mais que 2. Então, essas pessoas às vezes podem adquirir sarampo da forma grave. Uhum. E a gente fala do sarampo, hoje tem uma vacinação ampliada, né, para crianças a partir de 6 meses. O Brasil esse ano teve 5 casos confirmados de sarampo, né? Um caso foi no estado de São Paulo. Então, uma das estratégias que foi adotada é a gente abaixar a faixa etária para tomar a primeira dose de sarampo, né? A vacina de sarampo antes a gente aplicava com 1 ano de idade, e aqui no estado de São Paulo a gente passou até a recomendação de algumas regiões fazer a vacinação que a gente chama de dose 0, que é feita aos 6 meses de idade para garantir uma proteção, porque essa criança, ela ficava até 1 ano de idade sem nenhuma proteção. Então, a gente agora está fazendo uma vacina com 6 meses para já ter uma produção de anticorpo e proteger uma parte dessas crianças. E aí ela tem que tomar também quando completa 1 ano e depois 1 ano e 3 meses? Isso, exatamente. Aí, depois de 1 ano, ela vai ter que tomar 2 doses de sarampo para estar completada a vacinação. E depois para adultos, a partir de quantos anos? Adultos, então, qualquer pessoa acima de 1 ano de idade e até 29 anos tem que ter 2 doses de sarampo, tá? Uhum. Acima de 29, a partir dos 30 anos, se não tiver registro de vacinação, deve tomar 1 dose de vacina de sarampo para ter esse registro. A gente fala muito do sarampo, mas tem outras vacinas que são importantes também para quem está em circulação? Sem dúvida, né? Lembrar que a gente está com a vacinação de influenza aberta para toda a população. O vírus da influenza, ele também tem uma alta transmissibilidade nessa época do ano. A gente tem 2 ondas de vírus de influenza circulando. Agora a gente está na onda do vírus da influenza A, que é a sazonalidade dele, e em breve vai ter o influenza B circulando também. Mas vocês devem ter observado pelas notícias de imprensa a quantidade de casos de influenza, né? Que tem acontecido nas últimas semanas. A vacina de influenza é uma vacina que vale muito a pena vacinar, tomar, as pessoas procurarem, está aberta a toda a população, e ela, para quem vai viajar, que vai entrar em contato com muitas pessoas, lembrar que geralmente quando a gente viaja, na épocas frias, a gente vai ficar num ônibus lotado de pessoas por um tempo prolongado, ou então num aeroporto, ou dentro do avião, ou dentro de uma rodoviária, tudo isso muito fechado, são ambientes fechados, então isso aumenta a capacidade de transmissão desses vírus, tanto da influenza quanto do sarampo, que são vírus respiratórios. E no caso da febre amarela, tem algumas regiões que têm essa obrigatoriedade também de estar com o cartão atualizado? Aqui em Campinas a gente tem obrigatoriedade de ter vacinação de febre amarela, né? Então, assim, eu espero que todos os campineiros que possam vacinar tenham tomado a sua vacina e que não precisem vacinar novamente para viajar. Mas existe uma lista de países, né? Geralmente até as agências de viagem, ou se não, você pode procurar na internet facilmente a informação. Tem uma lista de países que para entrar exige a vacinação de febre amarela. Por quê? Porque tem circulação de febre amarela nesses países. Então, eles não querem que as pessoas adquiram febre amarela lá, tá? Então, são países onde tem circulação do vírus da febre amarela. E a importância de tomar quantos dias antes, né, da viagem para estar protegido? O que é ideal? Toda vacina, ela vai funcionar induzindo a produção de anticorpos de defesa no nosso organismo. Esse tempo para a produção de anticorpos demora, em média, em todas as vacinas, 15 dias. Então, é importante que a gente se programe. Você vai viajar 15 dias antes de viajar, já vacine-se, porque esse é o tempo que a gente, em média, vai levar para a produção de anticorpos e está protegido durante a viagem. Quero agradecer a Valéria de Almeida, infectologista da Secretaria de Saúde de Campinas, por trazer essas orientações para os nossos ouvintes. Obrigada, Valéria. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Bom dia. 10h26.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis, Colégio Rio Branco Campinas, muito além da sala de aula.